telespectadores da sua Rede TV, está no ar o seu programa Educação em Foco, no oferecimento de Centro de Ortopedia e Traumatologia Limitada e em nome de APA Móveis. Nós estamos começando o nosso programa de hoje, mandando um forte abraço a todos os nossos amigos telespectadores, principalmente os nossos amigos educadores, que nesse horário já estão sintonizados aqui na sua Rede TV, no programa Educação em Foco. Um abraço forte para a nossa querida professora Clélia, que está sintonizando a gente nesse horário. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado também aos professores da rede municipal, estadual e das escolas particulares, das universidades. Muito obrigado a você que sintoniza a gente em qualquer ponto dessa querida Manaus. E hoje o programa Educação em Foco recebe mais um integrante, que é o nosso amigo Jairo Vieira. Jairo Vieira, que daqui a pouco vai conversar com o professor, o doutor Mauro Lippe, a respeito de temas importantes como educação indígena, inclusão social e também educação especial. Você vai ficar informado de tudo que acontece na educação, na saúde, aqui na sua Rede TV, no programa Educação em Foco. Agora vamos chamar o nosso amigo Jairo Vieira. Jairo, bom dia, Jairo. Bom dia, Garcia. Obrigado. Obrigado, querido telespectador do programa Educação em Foco. É um enorme prazer estar aqui com vocês. E nessa manhã maravilhosa aqui no canal da Rede TV Manaus, nós estaremos aqui num diálogo importantíssimo sobre temas importantes na cidade de Manaus e em toda a sociedade de modo geral. Para isso, nós teremos mais uma vez como convidado especial o doutor Mauro Lippe, grande administrador também na cidade de Manaus, e que estará um pouco conversando conosco a respeito da sua experiência e de todo o seu conhecimento de mundo a respeito da temática educação indígena, inclusão social e educação especial. Inicialmente, bom dia, doutor Mauro. Bom dia, Jairo. É muito gratificante aqui lhe receber hoje também, porque nós tivemos aí uma pequena convivência juntos e nós tivemos a oportunidade de vivenciar todos esses temas que estão hoje aí concorrendo para o nosso programa e também para os telespectadores. Evidentemente que nós vamos dar uma ideia en passant de todas essas temáticas sob o ponto de vista pessoal e um pouco sob o ponto de vista técnico dessas temáticas, uma vez que elas são importantes hoje porque é uma discussão a nível nacional, é uma discussão a nível local, a questão da inclusão, a questão da participação da educação indígena e também todos esses temas que abordam polêmicas que hoje perpassam pela singularidade dentro do processo brasileiro de conquista dos espaços para todas as pessoas dentro das oportunidades ofertadas dentro do mercado de trabalho. É verdade. E o tema educação indígena é um tema que não é tão abordado assim no meio social de modo geral, né? E mais especificamente nós estamos lidando com a educação indígena, mas o tema geral, povos indígenas no Brasil, que é um tema que trata da cultura, da valorização e do resgate das nossas raízes, das nossas origens, é um tema que é pouco discutido e debatido em nossa sociedade. E por isso, para cumprir o objetivo do programa Educação em Foco, nós estaremos discutindo um pouquinho a respeito desse temático e gostaria de saber, doutor Mauro, qual a sua opinião sobre a preservação das etnias que ainda sobrevivem na região do Amazonas, mais especificamente nas proximidades da cidade de Manaus, e o que a educação, dentro do seu contexto de experiência como médico e também administrador, o que a educação pode fazer para que esses povos possam perdurar e possam ter ainda maior valorização no meio da nossa sociedade? É importante a gente observar que as conquistas dentro da sociedade, elas são muitas e existem muitas seções dentro de conquistas que estão aí à espera de serem enxergados. A educação indígena é uma delas. Nós temos que, no município de Manaus, nós temos comunidades que têm várias etnias próximas umas das outras. A abordagem mesmo dentro da educação estadual e municipal
é um exemplo muito forte disso. Aqui pertinho, aqui na comunidade do Rio Negro, nós vamos encontrar várias escolas no Poeiras, que são escolas de índios, certo. E a gente sabe que isso esteve aí aberto durante muitos anos. A educação indígena, por exemplo, não tinha arregimentado por lei, por decreto, a criação de professores que pudessem estar legalizados a fazer a formação de povos indígenas, a formação educacional. E nem tampouco nós tínhamos a legalidade das escolas indígenas. E isso foi finalmente institucionalizado, foi regulamentado, foi criado um decreto em 2011 para regularização, e foi o primeiro estado brasileiro, foi o primeiro município brasileiro que incorporou isso através de um decreto, de uma lei municipal que deu acesso exatamente a uma regularização, inclusive sob o âmbito pedagógico. Passou a existir realmente essa modalidade da educação indígena, com o professor legalizado para ensinar a matéria, e também com a lei e o decreto instituindo as escolas indígenas. E a partir disso, a gente, na realidade, assumiu uma adoção dentro da nossa cidade, que já era prevista em um decreto de lei a nível federal, datado de 2008, certo. E não tinha sido regularizado. E eu não tenho assim conhecimento até o presente momento de outros estados brasileiros que tenham ainda essa condição de legalidade das escolas e dos professores indígenas. Estamos falando de um ponto de vista administrativo e social, mas na sua experiência, o senhor teve algum contato com os povos indígenas e que o senhor pode nos contribuir com, se referenciando ao que eles mesmos, os povos indígenas, pensam sobre a educação que o nosso sistema, a nossa sociedade repassa a eles? A primeira dificuldade é exatamente o idioma. Segundo, resgatar a educação indígena significa resgatar a nossa própria história, a história da nossa cultura, a história das miscigenações, a história de como tudo começou. Então, a educação indígena tem muita dificuldade, os povos indígenas têm muita dificuldade. E a ideia inicial era exatamente resgatar os professores. Os professores é que poderiam fazer esse tipo de formação para dar oportunidade a esses povos, através dos seus conhecimentos mais antigos, que é uma tradição dos povos indígenas, fazer com que essa metodologia e essa aplicabilidade educacional fosse feita de forma regulamentada e também fosse feita de forma bem apropriada para as crianças dessas aldeias, preservando sempre a parte cultural, a parte de conhecimento daquilo que eles têm no seu dia a dia, e tentando ampliar horizontes para essas crianças e também para a comunidade, para que ela não só se sirva dentro do seu próprio habitat, mas também se sirva para poder ter condições na sua própria geração de economia, de sobrevivência. E usufruir dos benefícios que a sociedade, de modo geral, também oferece a todos os moradores. Exatamente. Não é verdade? Você... Eu li, desculpa interrompê-lo, eu li em certo momento, numa pesquisa do INPA, sobre uma determinada etnia, em que os povos naquele local falavam as duas línguas, o português e a sua língua específica materna. Mas as crianças passaram a não mais falar a língua materna. Eles entendem perfeitamente o que se está sendo dito na língua indígena, mas não respondem na língua, eles respondem em português. E é interessante, foi o pesquisador ter dito que isso acontece porque os pais dessa nova geração acreditam que a língua portuguesa dê para os seus filhos maior condição de status social. Então, achei muito interessante esse questionamento, que provavelmente aquela etnia possa vir a perder a sua língua materna, a língua indígena, e eu acho que dentro desse contexto da educação, valorizar a língua, valorizar o contexto bilíngue em que
a criança possa falar a sua língua, aprender a sua língua e também aprender o português, é algo realmente considerável de ser pensado. Isso, a educação brasileira nunca se preocupou em aprender a língua materna, né? Se os índios foram eles que realmente povoaram o Brasil por primeiro, o Brasil não se preocupou em aprender a sua língua materna, né? A gente sabe assim que os povos, por exemplo, nós temos aí a estatística mundial. A língua mais falada no mundo, as pessoas pensam que é o espanhol e o inglês, está errado. A língua mais falada no mundo chama-se mandarim. Em segundo lugar, vem o espanhol. Em terceiro lugar, vem o inglês. Então, não é como as pessoas pensam. E, evidentemente que na linguagem indígena, eu acho que menos de 0,0001% da população não índia fala a língua indígena. Quer dizer, os professores que têm essa parte como o conhecimento e até mesmo a perspectiva de trazer na sua bagagem de conhecimento para ensinar e até mesmo para que eles possam desenvolver algum trabalho dentro das comunidades indígenas, é que se interessam por essa linguagem. E também aí a questão da tecnologia auxiliando os povos indígenas na sua formação. É exatamente isso. Destacar duas coisas. Em primeiro lugar, o planejamento pedagógico, ele é elaborado exatamente em cima dos temas de interesse da própria comunidade indígena. Então eles têm esses interesses e o planejamento educacional é feito exatamente em cima disso. O que acontece em relação à inclusão tecnológica, além dos temas abordados, bilíngue, etc., é que eles, por exemplo, quando você vê aí na inauguração de telecentros, a comunidade ticuna foi presenteada com um telecentro. Você vê que a curiosidade das crianças na parte de informática é uma coisa assim assustadora. Sensacional. Você vê a concentração, você vê realmente a percepção, você vê o interesse pelos programas, o interesse pelas matérias e, evidentemente, está isso aí de forma bem dinâmica, pactuada e realmente feito dentro desse programa de interesse educacional, que esses povos eles têm uma verdadeira vontade de se inserir dentro da própria inclusão. A inclusão que é um processo de aprendizado, é um processo que tem mudanças dentro de um cronograma de tempo, e a inclusão também faz parte desse programa. Não é só a educação indígena em si, mas a inclusão de todos esses alunos na própria rede de escolas, embora tenha essa condição especial de educação indígena, mas você vê que os alunos, eles na realidade têm interesse realmente de estar socializados e estar integralizados dentro do sistema educacional. Participarem de todo o contexto que a sociedade oferece, né? Exatamente. A gente percebe, pelo que foi visto, que não é diferente uma criança do contexto social, vamos dizer, normal, e a criança do contexto indígena tem a mesma situação de recepção da tecnologia, né, dentro daquilo que foi aplicado para eles poderem desenvolver, trabalhar, mexer, brincar. Isso aí depende. Por exemplo, existe aí uma situação chamada cotas. Ninguém é contra, ninguém é a favor de cotas. Ou ninguém é contra ou a favor da questão da inclusão. O que nós somos a favor é de ter a oportunidade a todos em iguais condições. E a gente sabe que, independente do método que se vai utilizar, a gente sabe que a curiosidade, o interesse, as pessoas que realmente têm vontade de ter um espaço, elas têm que ter essa oportunidade igualitária. E dentro da educação indígena não pode ser diferente. Verdade. O senhor falou nessa questão de cotas dentro da inclusão social. É um tema que realmente acho que dá para a gente fazer para um próximo programa, estar debatendo, trazer algum convidado nesse sentido, para debatermos sobre esse aspecto, que é um aspecto realmente ainda polêmico, né, na sociedade brasileira, que é o tema das cotas para os povos menos favorecidos, né, os indígenas, os negros. Doutor Mauro, dentro da sua concepção e experiência que o senhor já teve, conte-nos uma curiosidade que o senhor teve com
com os povos indígenas, por exemplo, que o senhor há pouco, vamos compartilhar com o telespectador aquela experiência que o senhor nos contou agora há pouco, como médico e como paciente, os indígenas como paciente. Não, é curioso assim saber que dentro da cultura deles eles têm certas peculiaridades que são realmente bem, até certo ponto, curiosas, do ponto de vista de integração do próprio enfermo. O índio, quando sofre algum dano físico, realmente eles têm muita dificuldade de se colocar novamente na inclusão, ou melhor, participar de toda a família, vamos dizer assim, indígena, com igualdade. A gente sabe que realmente eles têm muita dificuldade para isso e, em alguns casos, ao que eu tenho notícia, eles são até excluídos realmente dessa convivência. Embora a gente saiba que não acontece em todas as etnias, a gente sabe que isso é marcante em algumas, porque nós temos aí alguns casos que realmente nós recebemos e que tiveram muita dificuldade de retornar às suas próprias aldeias. Isso é uma curiosidade. Quando você tem essa questão de toda uma cultura diferenciada, quando você pega uma pessoa que tem um dano físico e trata ele, mesmo no ambiente, por exemplo, hospitalar, você tem que ter uma alimentação especial para ele, tem que ter até uma cama especial para ele. Tinham, como curiosidade, índios que se tratavam nos hospitais que preferiam dormir debaixo da cama do que no leito hospitalar. E isso era curioso. A cultura deles, né? A cultura deles era exatamente esse essa. Comportamento. Por várias vezes nós pegamos índios dormindo exatamente debaixo da cama e não no leito hospitalar, por uma questão mesmo de cultura, né? E eles estão acostumados a dormir na rede, né? Eles estão acostumados a dormir realmente nos ambientes de preferência deles. Então é muito curioso isso. E a gente imagina que a educação não é diferente. Esse processo todo de mudança, de preservação da cultura, não é diferente. Eles precisam ser respeitados nesses seus espaços integralizados, na forma como eles conseguem enxergar aquele momento de vivência deles, como foi ensinado, respeitando exatamente aquela opinião dos mais velhos, a cultura dos mais velhos, que é uma tradição de toda a etnia. O senhor concorda com o contexto da inclusão dos povos indígenas nas escolas especificamente indígenas, ou que os povos indígenas, as etnias que moram na cidade de Manaus, poderiam também estar estudando em qualquer escola pública da rede estadual ou municipal? Olha, isso tudo é um processo, né? Existem pessoas que são discriminadas hoje e conseguiram exercer cargos públicos relevantes. Tem pessoas que realmente tiveram uma criação, uma formação em algum local do mundo e conseguiram atingir cargos importantes e até mesmo um conhecimento talvez diferenciado de todos os outros que estudam determinada matéria. Então, como a questão da inclusão é um processo, e a gente sabe que esse processo ele tem tempos e variações, esse processo realmente pode ter resultados lá na frente que possam estar dentro disso que nós pensamos, deles estarem dentro de uma escola regular. E por que não? Né? De que lado está a balança pesando? É o povo indígena que não quer ou é a sociedade que não aceita? É a escola que não aceita ou eles realmente precisam ter esses espaços preservados? Na realidade, as aldeias querem ter seus espaços e os seus filhos perto das aldeias. Embora a gente saiba que é muito difícil para uma comunidade indígena manter, por exemplo, seus filhos dentro de uma cidade, né? Se realmente nós tivéssemos toda uma estrutura logística de manutenção, acho que seria diferente. Mas, no entanto, isso é um processo. E como processo, nós temos que esperar o tempo nos dar a direção desse novo futuro. Perfeitamente. E qual a sua opinião sobre
dos processos de inclusão da educação especial na cidade de Manaus. Qual a sua experiência relacionada com o tema educação especial? Bom, a educação especial, a gente sabe que a educação integralizada e a educação especial são duas modalidades extremamente diferentes. A educação especial, ela é uma educação que é voltada para alunos que têm realmente problemas de deficiência e que estão dentro de uma escola onde oferece um planejamento e um detalhamento especial para receber aquele tipo de aluno. Então, é uma escola que tem caracteres diferentes, que tem que ter inclusive um conteúdo programático e também tem que ter uma equipe multidisciplinar para poder atender aquele contexto diferenciado. É a educação especial. Certo. Já na educação de inclusão, você tem alunos que têm algum tipo de deficiência, como por exemplo, um aluno que tem deficiência auditiva. Baixa, né? Uma deficiência baixa. Você não vai fazer que os alunos e os professores eles aprendam a língua, por exemplo, dos deficientes auditivos para estar integrado a este aluno. Um aparelho auditivo que esse aluno consiga entender o que se fala, esse aluno tem a chance de se integrar ao conteúdo normal de uma escola regular. Para isso nós temos a formação especial dos professores que também estejam nessas escolas para atender essa necessidade. Então, na escola onde nós queremos a inclusão, nós temos os alunos que têm deficiências que podem ser integradas ao convívio regular no social. Um dos casos é, por exemplo, essa surdez parcial. Entendo. Ou até mesmo a surdez que possa ele desenvolver algum tipo de atitude, alguma situação dessa natureza. Por exemplo, doenças como HIV, tuberculose, algumas outras doenças que são controladas ou então até curáveis. Esses alunos eles vão ter a oportunidade de estar dentro de um convívio sala regular. No ensino regular e nas instituições regulares. Então isso é a inclusão. Certo. Isso significa a inclusão. E a gente sabe que dentro das escolas esse tema foi muito discutido. Por quê? Porque se pensava em autismo, se pensava em pacientes que tinham doenças como a trissomia do 21, que são os síndromes de Down, e a discussão era muito em cima do que fazer com alunos especiais. E não se chegava a uma denominação exatamente por falta de estrutura escolar e também por falta de estrutura de formação dos professores. Que isso precisa ser realmente replanejado para atender a necessidade de escolas que possam admitir esse tipo de alunos. Vamos a um breve intervalo comercial, daqui a pouco voltaremos, falando também sobre outros temas importantes. Estamos de volta com o programa Educação em Foco neste sábado e eu quero mandar um abraço especial para todos os nossos amigos que estão nos assistindo nesse momento em qualquer ponto dessa querida Manaus e vamos continuar conversando com o Jairo Vieira e o Dr. Mauro Lippe, agora falando sobre educação especial. Então, doutor Mauro, o senhor acredita que na cidade de Manaus nós estamos equipados e preparados para atender a esses dois tipos específicos de educação especial? E qual a sua recomendação para a população, para o nosso querido telespectador do programa Educação em Foco, a respeito de situações que alguém possa vir a ter um filho com necessidade especial de algum tipo e esteja querendo alguma informação, algum direcionamento? Lembrando que
alguns dados que conseguimos. Na cidade de Manaus nós temos 920 alunos incluídos, né, alunos que estão estudando regularmente nas escolas e que têm algum tipo, como o senhor falou, algum tipo de necessidade especial, mas com baixa intensidade. E temos também 350 alunos matriculados no Centro Municipal de Educação Especial André Vidal de Araújo. Sabemos que em Manaus pode haver muito mais pessoas com essas características. Qual a sua opinião, o seu direcionamento para o nosso telespectador do programa Educação em Foco a esse respeito? Eu acho que o poder público ele tem absolutamente o controle e tem também absolutamente a decisão de poder fazer centros que atendam à demanda. A questão é saber qual é a nossa demanda, porque nós sabemos que tem muita gente que necessita e não tem a oportunidade nem de se colocar, porque não sabe a quem procurar, o que procurar, como procurar dentro da cidade de Manaus. Nós temos aí inúmeros exemplos dentro dos bairros das pessoas que não têm condição de pegar um ônibus para poder chegar até um centro e realmente conversar e ter essa demanda aí sendo resgatada pelo próprio poder público, pelo Estado, pelo município. Mas nós sabemos que é possível ser feito isso. A gente sabe que muitos dados que não eram muito bem elaborados, sob o ponto de vista de demandas, eles foram muito mais elucidados dentro da implantação do próprio CIGEAM, no município de Manaus, dentro da Secretaria de Educação. E esse CIGEAM foi um marco no sentido de estar nos apropriando de dados que não estavam sendo computados. E a gente sabe que isso deu um upgrade muito forte dentro das nossas demandas. E nós sabemos, às vezes, de forma online, o que é que está acontecendo dentro da escola, em relação à evasão, em relação à frequência e uma série de outros dados que são realmente muito importantes. Da mesma forma, a inclusão. Da mesma forma, a situação, por exemplo, de autistas. Nós temos aí sociedade civil, hoje, tentando fazer algum tipo de organização para atender os autistas. A própria secretaria inaugurou um centro de autismo em 2012 e também, realmente, esses centros eles podem ser multiplicados. Nós temos tantas empresas dentro do distrito industrial que poderiam estar participando. Que trabalham com essas ações também. Com essas ações, podiam estar integralizando na parte de autismo, nas síndromes mais frequentes, como a síndrome de Down, e outros aspectos também, para que realmente as nossas demandas fossem todas atendidas. E o poder público, ele tem aí a parte não somente da demanda que deveria atender, mas também toda a parte de logística. Manaus é uma cidade complicada, todo mundo sabe disso, sob o ponto de vista de logística, e não é só a logística do movimento da cidade que não favorece muitas vezes as pessoas, né, que têm algum tipo de necessidade. Mas é a percepção dela como um todo, né? Nós temos fatores que realmente contribuem e fatores que realmente prejudicam. Mas a gente sabe que cada um, no seu tempo, tem uma abordagem muito interessante do governo, da prefeitura, e fazem com suas partes no sentido de tentar prover alguma melhoria dentro daquilo que pode ser feito, claro, dentro daquele princípio, dentro daquele momento. E a gente sabe que Manaus está evoluindo, Manaus está crescendo, Manaus não é mais uma cidadezinha, Manaus é uma metrópole, e Manaus realmente começa a ter os problemas da metrópole. E esses problemas da metrópole realmente são multiplicados centenas de vezes, e um dos problemas é exatamente a gente saber quais são as nossas reais demandas em bairros que se iniciam e estão cada vez mais longínquos do nosso centro de cidade. E evidentemente que o poder público tem que ficar atento na percepção de uma organização de um novo bairro, estar atento para que esses serviços cheguem exatamente no mesmo momento em que esse bairro é estruturado, para que ele possa realmente contemplar essas famílias no sentido de resguardar até o seu próprio habitat dentro do bairro.
com a parte de infraestrutura, com a parte de logística, atendendo a parte educacional, a parte de saúde e por aí vai. Todas as suas necessidades relevantes para a sobrevivência ou para que possam viver dignamente. Exatamente. Né? Um dado interessante é que recentemente o Centro Municipal de Educação Especial, ele proporcionou aos nossos alunos da educação especial um período de esportes, né, que foi o primeiro jogos municipais adaptados para a educação especial. Foi realmente uma coisa fantástica ver as atividades e os jogos desenvolvidos ali por nossos alunos da educação especial. Olha, eu até faço dessa sua colocação um aspecto de uma curiosidade vivida por mim quando então fiz a parte da minha residência médica no Sara Kubitschek. Sara Kubitschek é um hospital quaternário em Brasília e ele trabalha exatamente com pessoas especiais, né? Paralisia infantil, paralisia cerebral e todo tipo de malformação congênita. E lá, o que é importante é que aquela equipe multidisciplinar colocam todas essas patologias para ter uma integração dentro daquilo que elas têm a possibilidade de fazer. Mas sempre num convívio comunitário, num convívio dinâmico, onde tem a participação dos pais, onde tem a participação das outras crianças. Quer dizer, ninguém é diferente pela forma de ser, né? A gente tem as limitações que são impostas até pela própria doença, mas nós somos o mesmo, carne, osso, os segmentos todos nossos são formados pelos mesmos tipos de célula e nós vamos para o mesmo lugar, né? Todos nós não temos, por ser ou estar mais aptos, ser diferente do nosso futuro, né? A gente tem a oportunidade de crescer, evoluir, contribuir e lá no fim todo mundo tem o mesmo caminho. Então é muito importante a gente observar como no Hospital Sara Kubitschek essas atividades também são desenvolvidas. Por quê? Porque lá você trabalha a cognição, você trabalha a percepção, você trabalha as oportunidades que essas limitações de doenças oferecem a esses indivíduos, a esses estudantes, a essas pessoas e que eles são trabalhados exatamente para poder ter uma facilidade melhor e até mesmo um convívio melhor com todas as pessoas. É louvável isso e Manaus ela pode ter a oportunidade de oferecer muito mais vezes em outras instituições o mesmo tipo de oportunidade e habilidade, onde todos participam, a comunidade, os pais que se empolgam, que contribuem, que estão ali em busca do melhor e parabéns principalmente para os professores que fazem de um momento como esse a alegria de todos. É verdade. Né? Os professores que realmente eles não medem esforços para tornar uma atividade dessa uma atividade muito alegre, muito livre, uma atividade onde realmente a grandeza dela é uma grandeza que não tem proporções. Eles que fazem parte desse momento e que permanecem durante muito tempo, muito mais tempo às vezes até que a família, né, dos alunos, com esses alunos ali convivendo, criando uma relação humana, de amizade, de amor, de carinho, e tudo isso é o que contribui para que a formação desse aluno possa ser realmente se constituir da forma adequada e correta. Exatamente. É por isso que esse programa ele tem as nossas deferências, porque na realidade se coloca nesse programa toda a valorização profissional deste profissional que é o profissional do magistério, com uma educação, aliás, com um tipo de trabalho especial e nesse caso um trabalho especialíssimo, né? Onde merece todos os nossos aplausos. Certamente, certamente. Nós vamos dar um breve intervalo em nossa conversa, Dr. Mauro, para fazermos ali vermos na verdade uma matéria a respeito da educação especial preparada para os nossos telespectadores, para que a gente possa assistir. Vamos assisti-la. Olá, bom dia. Bom dia, Dr. Mauro Lippe, amigo telespectador do Educação em Foco. Nós estamos com o professor
Fábio Récio, é professor da Escola Municipal, a André Vidal, e nós gostaríamos de agradecer a sua presença, professor. Acredito que é um momento oportuno, né, para a nossa comunidade, para que possam ser esclarecidas algumas dúvidas sobre a questão da educação inclusiva. Bom dia, Dr. Mauro Lippe, bom dia a todos os telespectadores. É um prazer enorme estar aqui hoje para poder falar um pouco sobre a inclusão educacional. Bom, como momento oportuno para que possamos então questionar, né, essa questão mesmo da educação inclusiva, quais os desafios no momento atual na questão da educação? Bem, os desafios hoje, né, com certeza eles são bem menores do que eram antigamente, claro. Aqui no Amazonas, a educação inclusiva ela está recebendo grande assistência e nós temos muito mais professores preparados e as escolas elas estão muito mais receptivas em receber o aluno. Há toda aquela história da exclusão social que era anteriormente, que havia salas especiais, escolas especiais, né? Tanto que a escola André Vidal de Araújo, ela é uma escola especial, mas ela tem um trabalho hoje formatado como oficina educacional. O nosso trabalho nós temos o nosso aluno com necessidades especiais, nós preparamos esse aluno e aí quando esse aluno já está preparado, quando ele já adquiriu vários elementos em relação às disciplinas, né, pedagógicas, então ele é enviado para inclusão. E geralmente ele vai para uma escola que é perto de sua residência. E no momento atual, digo assim, da política educacional, né, em questão à educação inclusiva, principalmente para as crianças, né, que elas sentem muita dificuldade em questão estar na mesma sala de aula, conviver com as crianças, digamos assim, não diferentes, mas elas sentem isso no primeiro ato de quando elas entram numa sala de aula, para então desenvolver a questão das potencialidades. Como fica, né, nesse momento em que ela se depara com as crianças da mesma idade, porém com uma relação diferente? Bem, eu venho trabalhando com inclusão já há 12 anos e até hoje eu não vi parte de preconceito ou bullying em relação às crianças, né? O aluno especial, ele é muito bem recebido. Em todas as salas pelas quais eu tive a oportunidade de visitar, todos os alunos eles recebem muito bem o coleguinha deles. E existe uma maneira muito interessante. Eu fiz um trabalho com uma escola que fica no Riacho Doce. E essa escola, nós trabalhamos uma peça de teatro. Nós trabalhamos Chapeuzinho Vermelho, e essa peça, os professores eles tinham apenas uma grande obrigação, eles não podiam usar a língua falada, eles tinham que usar Libras. Então eu participei dos ensaios e Libras foi desenvolvido durante os ensaios. E os alunos, eles puderam, depois, porque os seus professores estavam aprendendo Libras, falando em Libras, os seus alunos, mesmo os das salas que não havia nenhum surdo, também foram aprendendo. E Libras se tornou uma língua comum dentro dessa escola. E a única aluna surda da escola, ela foi realmente incluída na escola toda, como um todo. E eu jamais percebi nenhum preconceito em relação aos colegas da sala. O preconceito, o medo, o temer, geralmente ele parte dos pais, né? Então, tanto os pais da criança com deficiência, quanto os pais das crianças regulares, eles têm uma certa falta de conhecimento, de esclarecimento em relação ao que é a inclusão. Daí que também é muito importante para a escola estar esclarecendo a esses pais, também está passando toda essa ideia aos pais, né? Então, aquela relação escola, família, né? De poder estar dizendo o que está acontecendo em relação à legislação, né? As vantagens. A inclusão realmente ela é vantajosa.
né? A partir do momento que uma criança está em uma escola inclusiva, o desenvolvimento educacional dela é muito maior, né? Ela, além de imitar os comportamentos, né, tentar copiar o amiguinho, aquela competitividade sadia, né, que existe, isso faz com que o aluno se desenvolva muito mais, né? Então é muito salutar, né, que ele esteja realmente incluído, né? E se ele estiver só numa sala especial, o seu aprendizado, seu desenvolvimento, ele é menor. Ele leva um pouco mais de tempo para conseguir se desenvolver. Partindo da ótica educacional, professor, vejo que existe ainda certa dificuldade, né, em questão da relação familiar com os alunos. Este no caso que o senhor acabou de falar sobre a questão da inclusão, né, da questão da educação inclusiva. Qual o ponto mais importante entre a questão da família e sim as crianças? Em relação à escola com as famílias, o trabalho de inclusão ele deve abordar todas as esferas sociais em relação a onde a criança será inserida. Então, caberia então à escola poder estar trabalhando com todas essas informações. Além da escola preparar os seus professores, também os seus alunos e os pais desses alunos. Uma sugestão seria seminários, palestras, workshops, né, que a escola pudesse promover para a sociedade escolar em geral, né, para os alunos e para suas famílias, para poderem ter conhecimentos, para conhecerem mais, né, sobre o que é uma necessidade especial, sobre cada necessidade, as nuances, né, todos os detalhes em relação a essas abordagens. Bom, nós gostaríamos de agradecer mais uma vez a presença do professor Fábio Rich. Então, se sinta à vontade, professor, para as suas considerações finais. Tá? Bem, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Nós temos na Escola André Vidal de Araújo um trabalho em que realmente nós estamos desenvolvendo os alunos para encaminhá-los para inclusão educacional. Então, há vários eventos, vários espetáculos, várias coisas que nós fizemos e que podem ser vistas pelo público em geral, por todos, né, na minha página tanto do Facebook quanto do YouTube. Né? Eu tenho 2 canais e lá a gente posta todo esse material em que nós estamos trabalhando com todos esses processos de culminância, né, em relação à inclusão. E é meu próprio nome, né? Tanto no YouTube quanto no Facebook, é o meu nome mesmo, a pessoa digitar, ela consegue encontrar lá. É Fábio Ishiyama Derrício, né? E eu estou aberto para receber todo mundo. E agora nós vamos para um breve intervalo comercial. Daqui a pouco nós voltaremos falando sobre inclusão digital. Aguardem. Estamos de volta aqui no programa Educação em Foco, aqui na Rede TV, canal 18. Lembrando a todos os sábados estamos aqui às 8 horas, contando com a sua presença, sua participação efetiva e também participação através do WhatsApp. Está aí na sua tela o nosso número, acesse o Facebook, faça suas perguntas, seus questionamentos aos nossos convidados. E mais uma vez aqui com o nosso convidado especial, Dr. Mauro Lippe. Falamos já sobre educação indígena, sobre educação especial, claro, de modo geral, né, de modo mais abrangente, mas são temas que a gente precisa
divulgar para a sociedade, chamar a sociedade para refletir mais sobre esses aspectos. E agora nós gostaríamos de discutir, Dr. Mauro, refletir, na verdade, sobre a importância da tecnologia dentro desses processos de inclusão, mais especificamente, inclusão digital. Qual a sua opinião e experiência relacionado com a tecnologia dentro do contexto da educação, ou mesmo da sua área ortopédica, medicina, enfim, o que o senhor tem a contar para os nossos telespectadores da Educação em Foco? Bom, em relação à medicina é toda, né? Em educação também, não tenha dúvida disso. Na realidade, a educação está sendo estreitada e está sendo levada a isso. A parte tecnológica, importantíssima. Hoje ninguém consegue trabalhar mais sem esses dados, que são todos eles selecionados através de programas que já vêm aí dentro da fonte de informação no próprio computador. Então, professor que tem a sua programação precisa ter um instrumento desse, precisa ter a tecnologia, precisa ter o seu computador, a rede municipal tem, a rede estadual tem seus computadores, e hoje você não consegue ver ninguém sem essa ferramenta de trabalho. Porque ele pode resumir, ele pode classificar, ele pode realmente ter ali todos os dados. Facilitar. As consultas, né? Hoje você tem uma série de informações atualizadíssimas dentro dessa ferramenta de trabalho. E isso faz com que a curiosidade também, não só dos professores, mas também dos alunos, porque os professores são interpelados por essa própria ferramenta de trabalho. Hoje uma pessoa, um aluno chega a um professor e diz assim: professor, aqui nessa pesquisa que foi feita na Inglaterra, está dizendo isso, o que é que o senhor acha? O professor tem que ter a mesma fonte, né, de informação, porque senão ele fica desatualizado. Exatamente. Em relação ao próprio aluno. Na questão do aprendizado, a gente tem um fenômeno que é muito grande, e essa ferramenta trouxe, chamado curiosidade. Ninguém tem mais curiosidade de ver o professor dando aula de matemática, geografia, com a lousa, mostrando alguns dados, porque esses dados já estão incluídos aí. É a curiosidade que chama a atenção de você estar atrás de uma informação dessa que pode vir exatamente a toda hora. O que é importante na educação? É você apropriar o aluno para que use essa ferramenta de forma adequada. Certo. Para que ele realmente entenda que essa ferramenta não pode ser usada para dados exclusos ao processo educacional, ao processo de aprendizado ou de cultura geral. Porque é uma ferramenta que pode te dar informação de tudo, sobre tudo, a qualquer tempo e hora. Então, a grande sacada não é o processo da informatização, mas como saber utilizar de forma correta, de forma apropriada, para que eles realmente tenham um direcionamento real do que precisa ser informado, do que eles precisam ser informados para isso. E, evidentemente, isso passou a ser uma ferramenta de trabalho onde quem puxa o gatilho mais rápido vence. Ou seja, quem tem a curiosidade de abrir o maior número de informações e se apropriar das informações, chega por primeiro. E é isso que essa ferramenta ela nos traz de curiosidade. Além disso, nós temos as mesas educacionais, mas aí tratando realmente da educação infantil. Certo. E o Brasil deveria se preocupar exatamente com isso. Em primeiro lugar, a educação infantil. Fazer com que isso fosse a nossa principal instrumentalização no sentido de formação educacional. Se você consegue colocar uma educação infantil forte, apropriada, bem aparelhada, qualificada com os professores que possam dar esse direcionamento a essas crianças em formação, no aspecto psicológico, no aspecto educacional, lúdico, que faz de formação, parte do mundo etc. dele. E tal, você tem aí uma sociedade inteira mudada em relação a essa percepção inicial. E aí você tem outra gama de ferramentas tecnológicas. Mesas educacionais é uma delas. O senhor falou agora há pouco em nossa discussão, reflexão sobre educação indígena e especial, o senhor falou sobre um sistema de gestão da educação. Então, o que nos leva a pensar que a tecnologia se envolve em todos os âmbitos da sociedade.
Por exemplo, dentro do contexto da educação, dentro do contexto para o aluno e para o professor. Dois segmentos diferenciados, mas que fazem parte da mesma estrutura, né, sistemática. E, além disso, a tecnologia a favor da gestão também para promover melhorias, qualificação. Né, com certeza. Por sistema. exemplo, nós fizemos a implantação de 149 telecentros. Esses telecentros, eles são ambientes onde você tem a parte toda de informática colocada nos ambientes das escolas ou em locais próximos às escolas, dentro da própria escola, mas num ambiente reservado, com os computadores a serviço dos estudantes que queiram reforçar a sua matéria, queiram ter um aprendizado diferenciado, queiram se apropriar de mais informações, com um professor qualificado para atender aquela necessidade de aprendizado da própria ferramenta de trabalho, que muitos não sabem trabalhar com a parte de informática, e aquilo abrindo tanto para os pais e para a própria comunidade. Aí você consegue integrar escola, comunidade e os próprios pais com interesse na matéria dos alunos e no seu interesse próprio. Pode ir lá, uma matéria dele, procurar para poder ter a informação, uma vez se esse pai não tem condição de ter uma ferramenta de trabalho como essa. Então, telecentro é realmente um marco dentro da secretaria, é um marco dentro das secretarias, de uma maneira geral, onde você consegue dar mais apropriação e mais conteúdo de uma forma equilibrada, orientada por um profissional que esteja lá dentro, para todos os alunos que queiram se servir dessa ferramenta. O senhor, o que o senhor pensa sobre a inclusão de computadores exclusivos para cada aluno em sala de aula? Olha, eu vou falar sobre uma curiosidade aqui. O ministro da Educação, Fernando Haddad, ele, no momento que idealizou fazer a inclusão de computadores dentro de toda a rede educacional brasileira, existia uma controvérsia muito forte. E a controvérsia era que, naquela época, se dizia que houve um comentário por parte do ministro que, na realidade, o Brasil não era um país que lia. E por isso ele estava trocando a ferramenta de trabalho dos livros para a parte tecnológica de informação através do computador. Então, esse programa ele estaria em prol dessa falta de condição ou falta da curiosidade ou falta da vontade do povo brasileiro ler. Cultura de leitura. De cultura, né? de leitura. Então, é curioso isso. Isso está escrito num livro de um crítico de toda a política brasileira, chamado Gaudêncio Torquato, e ele traça essa curiosidade dentro desse livro. E o que nós percebemos é o seguinte: quando o aluno pega a informação de um computador, são informações pequenas, rápidas e um conteúdo muito grande. Não há uma fixação de um conteúdo específico nisso. Eu não estou falando no objeto informática dentro da atividade escolar, mas fora da atividade escolar. Você vê as crianças nos telefones, você vê nos computadores fazendo essa interação de forma muito rápida com um conteúdo bem pequeno. E por aí vai. Mas eu acho que essa ferramenta de trabalho bem utilizada dentro das escolas, como eu já falei há pouco, orientado por um professor, ela realmente passa a ser uma ferramenta apropriada, sob o ponto de vista de informação, de dar mais cultura às pessoas que procuram conteúdos apropriados para o seu aprendizado. Então, para encerrarmos esse assunto, suas considerações finais nesse bloco. Eu espero que cada vez mais o poder público ele possa se voltar pelo interesse na confecção de espaços melhores, de espaços realmente que sejam adequados, que realmente tragam uma tecnologia bem mais avançada, que não somente os computadores,
mas uma tecnologia que possa atender a parte de curiosidades. E tem tantas por aí, como a terceira dimensão agora, que já tem os cinemas apropriados, salas com 3D, dentro do aspecto, abordando aspectos educacionais, sobretudo por isso. E saber que os nossos governantes possam dedicar uma parte expressiva dos orçamentos públicos na educação, uma vez que a gente sabe que tem que haver um investimento. A gente sabe que, por exemplo, Reino Unido, Alemanha, Finlândia, Inglaterra, realmente são países de primeiro mundo porque investiram 72%. Vou repetir, investiram 72% do seu PIB em educação. O Japão, a gente sabe disso. Então, 72% é quase todo o orçamento desses países investido na educação. E a gente sabe que esses países hoje são países grandiosos, sob o ponto de vista de economia e de povo. Eles têm uma característica muito diferenciada sob o ponto de vista de conhecimento. Então, o Brasil não pode ficar naquela questão, tem o pré-sal, não pode ficar naquela questão, é o 15% que é repassado para os estados. Nós temos que realmente aderir e com confiança que a gente pode modificar com um orçamento expressivo, não só para dar um upgrade na questão tecnológica, também fazer com que desperte uma curiosidade inimaginável aos nossos alunos, como também formar professores de forma bastante diferenciada, professores que realmente se preocupem com o ensinamento e não com suas vidas, com seus parcos salários na condição de viver e sobreviver na sua carreira. Muito obrigado, Dr. Maurílio, por suas considerações aqui em mais uma edição do programa Em Foco. É realmente muito relevante esse tema. E como estamos ainda na Semana da Consciência Negra, apesar de não termos tratado especificamente sobre esse assunto, provavelmente em uma outra edição estaremos refletindo um pouco também sobre os aspectos cívicos, né? Fica aqui a nossa solidariedade a todo o movimento de negritude, diversidade cultural na cidade de Manaus também. O nosso muito obrigado ao Dr. Mauro Lippe pelas considerações, reflexões nesse programa, e fique conosco até a próxima edição de mais um programa Educação em Foco. Chegamos ao final de mais um programa Educação em Foco, no oferecimento de Centro de Ortopedia e Traumatologia Limitada e em nome de APA Móveis. Agradecemos a todos vocês, nossos telespectadores que ficaram conosco durante essa 1 hora de programa, e convidando você para visitar as nossas redes sociais que estão aqui no rodapé da sua televisão, e também faça contato conosco através dos nossos telefones, com a nossa produção, e dê a sua ideia, a sua sugestão de pauta para os nossos próximos programas. Agradecendo a toda a nossa equipe de produção, agradecendo ao Silas Laurentino, ao William Ferri, a Yara, enfim, todos vocês que fazem parte desse programa maravilhoso. Muito obrigado a todos vocês que não medem esforços para levarmos o melhor até os nossos amigos telespectadores. E aos nossos amigos professores, mais uma vez, muito obrigado a todos vocês, e até o próximo programa, no próximo sábado, a partir das 8 horas da manhã, aqui na sua Rede TV, Canal 18, com o programa Educação em Foco. Até lá!